Boa tarde, pessoal. A gente vai começar hoje um assunto novo, embora ele vai ser construído em cima de conhecimentos que a gente já adquiriu ao longo do curso todo. Lá tem coisa da primeira metade, coisa da segunda metade, de aula, de poucas aulas atrás. A ideia é a seguinte: a gente vai falar sobre tabelas de símbolos. Só que tabelas de símbolos, eu já entro em mais detalhes, ela é um tipo abstrato de dados. Que igual quando a gente viu pilha, fila, por exemplo, que a gente tinha o que a gente esperava daquele tipo e depois a gente viu maneiras de implementar. Então eu vou começar apresentando para vocês tabelas de símbolos, que esse é o assunto novo, e daí a gente vai ver duas maneiras de implementar diferentes ali. A primeira mais para fins didáticos, tá? Mais para a gente ter com o que comparar e revisar alguns assuntos, e a segunda que é uma maneira mais tradicional de implementá-lo. Mas a gente chega lá. Então, eu já adiantei, né, que tabelas de símbolos são um tipo abstrato de dados. Que tipo é esse? Tá? Um outro nome bastante comum para elas são dicionários. Tá? Tem várias linguagens que vocês vão encontrar que já tem tipo nativo dicionário, ou bibliotecas padrão que tem esse tipo. A ideia aqui da tabela de símbolos é que, basicamente, ela é um índice. Você consegue colocar um conjunto de dados dentro dela, e em que cada dado tem um conteúdo que pode ser algo arbitrariamente grande, complexo, né? Todos os dados associados a um certo indivíduo, a um certo elemento, um certo item que você quer pôr na tabela. Mas uma coisa muito importante é que todo dado que você vai adicionar, todo elemento que você vai adicionar, tem que ter uma chave. E o tipo abstrato de dados permite consultas por essa chave. Então é um tipo abstrato que o que a gente espera dele? A gente vai esperar, primariamente, a operação de busca pela chave. Mas vão ter diversas outras operações, tá? Que, bem variadas aqui que a gente vai ver, que vão ser ótimos exercícios para a gente. Tá? Se elas não são tão preponderantes nas aplicações quanto a busca, difícil achar uma aplicação que não precise de busca, né? Mas essas outras que a gente vai ver vão ser bem interessantes para a gente brincar de projetá-las, programar e tal. Para deixar um pouco mais palpável, eu vou fazer uma listinha aqui de várias operações. Eu não vou escrever todos os detalhes da definição, eu vou comentando, tá, em voz alta enquanto eu escrevo. Então, operação fundamental aqui das tabelas de símbolo, suportar busca. E quando eu falo busca nesse contexto, é sempre busca por uma chave. Então, eu passo uma chave para a tabela de símbolos, ela me diz se no pool de coisas que estão armazenadas lá, tem aquele elemento, tem um elemento com aquela chave. Um ou mais, né? A princípio pode até ter repetição. Outra operação comum. Mínimo. Em geral vou me referir a ele como min, tá? Tem a contraparte máximo também. Eu vou escrever só um, mas saibam. Se tem mínimo, tem máximo. Quer dizer, se as minhas chaves puderem ser ordenadas, faz sentido falar do menor de todos os elementos, o elemento que tem a menor das chaves. Ou o máximo, né? O elemento que tem a maior das chaves. É outra operação que eu posso pedir ali. Uma outra que é interessante, e a gente já viu, quando a gente foi falar de árvore binária, na primeira aula sobre árvore binária, a gente falou de predecessor. Tá? Aqui acho que ele faz até mais sentido. Lá eu defini ele em função do percurso em ordem, para quem lembrar. Mas aqui a ideia é que, de novo, se as minhas chaves permitirem ser ordenadas, eu passo uma chave para o predecessor. Então o predecessor, assim como a busca, esperam receber uma chave. Mas o que eu quero não é o elemento que tem aquela chave, é o cara logo antes dele, é o maior elemento que é menor do que ele. O conceito de predecessor, intuitivamente não é difícil, mas quando a gente fala a definição formal sempre dá um nozinho, né? Assim, é o maior que é menor do que ele. De todo o conjunto dos caras menores do que aquela chave, eu quero o maior de todos. O sucessor, que eu não vou escrever ali, mas é a contraparte, é o menor que é maior do que ele. Né? De todos os elementos que são maiores do que aquela chave que eu estou passando, que tem chave maior do que ela, eu quero o menor deles. Tá? Seriam, respectivamente, predecessor e sucessor, o cara que está logo à esquerda e logo à direita daquele elemento no percurso ordenado. E falando de percurso ordenado, outra operação é justamente o percurso ordenado, que eu vou colocar aqui. Quer dizer, eu quero poder imprimir, devolver todas as chaves, mas não numa ordem qualquer, numa ordem crescente, tá? Especificamente ali. Outras operações, essas duas, embora sejam por último, talvez depois da busca, né, que é super importante, sejam as minhas favoritas aqui, tá? Que é a seleção
E o rank, eu estou usando o nome em inglês porque não é tão comum, mas a tradução aqui seria posto, tá? Uma tradução possível. Então, o rank ou posto, uma possível tradução. Posto no sentido de posição, de colocação que o cara está. Qual que é a ideia? Tá? A seleção, ela de certo modo se compara com a busca, porque eu também recebo um valor de entrada para buscar. Só que ao invés de buscar uma chave, eu busco o elemento que está numa certa posição. Um jeito simples de pensar nela é que o mínimo é um caso particular dela, é a posição do primeiro. Então você fala assim, se eu invoco a operação de seleção e peço o primeiro elemento, o elemento número 1, é a mesma coisa de pedir o mínimo. Tá? Se eu tenho n elementos e pedir o enésimo elemento, é a mesma coisa de pedir o máximo. Tá? Então, a ideia é procurar um elemento, mas não pela chave dele nesse caso, mas sim pela colocação que ele fica. O posto é a inversa da seleção, né? É complementar a ela por conta disso. Eu passo uma chave, o rank ali, eu passo uma chave e me é devolvida a posição que o elemento está. Tá, então, se eu passo, pode ser a chave que for, para definir mais formalmente, falar a posição que ele está, me é devolvido quantos elementos são menores ou iguais a ele, no fundo. Né? E eu falo menores ou iguais porque eu posso ter a posição de um elemento, por mais estranho que pareça, eu posso ter a posição de um elemento que não está no conjunto. Deve me dizer quantos caras são menores do que ele, quer dizer, de certa forma, qual a posição que ele ocuparia se aquela chave fosse inserida. Tá? Eu estou passando meio rápido porque a gente vai voltar nelas, tanto em exemplos, né, na hora de ver a implementação, tal, quanto vendo códigos. E então, meio que eu já preparei exemplos justamente para clarificar o que são essas operações. Por isso que eu estou só passando uma definição verbalmente mesmo agora. Tá legal, então, tabelas de símbolos, elas devem permitir armazenar ali elementos que têm conteúdo e uma chave e permitir essas operações que dependem ou da chave, ou de uma posição, né, ou de outra coisa qualquer. Tipo, o mínimo não depende de nada, além de ter o conjunto de elementos. Né? Ele vai me devolver o menor dele, mas ele vai operar sobre as chaves, é o menor dentre as chaves, é ali que ele vai olhar. Dito isso, então colocado isso da tabela de símbolos, vamos ver uma primeira maneira de implementar. Tá? E deixar muito claro aqui, essa primeira maneira eu não estou recomendando ela. A gente vai ver que ela tem suas deficiências, ela não é costumeiramente utilizada na prática. Mas ela é muito interessante ainda assim para a gente pensar, né, como projetista de algoritmo, pensar como que eu projeto, como que eu implemento essas operações. Né? E vai construir em cima de conhecimento prévio. E essa maneira nada mais é do que o vetor ordenado. Então agora a gente vai ver uma implementação dessas operações todas usando um vetor ordenado. Tudo bem? Quando eu falo assim, usando um vetor ordenado, notem, o vetor ordenado é a base da implementação. Eu vou ter que pensar num código específico para cada uma dessas faça sentido. Essa é a brincadeira, né? E daí pegando aqui um conjunto de elementos, tá? Vão, digamos, 3, 6, 10. Eu falei um conjunto, mas é um vetor, né? É uma listinha mesmo aqui, tem ordem definida, já está em ordem. 3, 6, 10, 11, 17, 23, deixa eu pôr assim para deixar claro onde está a divisão entre os valores, né? 23, 30 e 36. Nessa aula, a gente vai ver códigos e pseudocódigos, mas vocês vão perceber que eu vou passar um pouquinho mais rápido pelas ideias. Em parte porque, como eu falei, isso aqui é meio que para a gente consolidar esses conhecimentos, não é a estrutura principal que a gente vai ver, não é a implementação mais comum para aquilo, então eu não quero gastar tanto tempo. Mas também, eu também não vou entrar em tantos detalhes e tal, porque uma habilidade, não sei se eu já deixei isso claro para vocês antes, mas é um processo iterativo aqui que a gente vai tendo. Uma habilidade que é importante que vocês adquiram é a capacidade de, a partir de uma ideia, um pseudocódigo, um conceito, vocês transformarem em código. Como vocês estão, né, a ED1 aqui, é primeiro ano de curso, tudo, a gente costuma trabalhar bastante. Olha, está aqui a ideia e o conceito, um exemplo, o código.
conforme vocês vão avançando, cada vez mais eu vou falar, olha, está aqui uma ideia, está aqui um pseudocódigo alto nível. Os detalhes de implementação vocês preenchem, porque vocês já sabem como converter uma demanda, né? Tipo, para dar um exemplo simples, que vocês já estão com certeza nesse nível, tranquilo. Eu não preciso mais, se eu não quiser entrar nesse detalhe, fazer um for para pegar o mínimo, né? Eu posso escrever, pegue o mínimo no pseudocódigo. Vocês sabem que fazem isso percorrendo um vetor, se for no vetor, no contexto de um vetor, né? Então, é nesse sentido, tá? Então, eu estou falando isso por quê? Porque agora a gente vai começar a brincar com as operações no exemplo, e eu quero que vocês pensem no algoritmo que vai rodar por trás, tá? Não pensem só no exemplo que eu estou fazendo, mas qual algoritmo? A ponto de eu poder perguntar, por exemplo, dado esse vetor, se eu quiser saber como implementa o percurso ordenado no vetor ordenado, né? Então, estou implementando a tabela de símbolos usando um vetor ordenado, está aqui meu vetorzinho. Como que eu faço o percurso ordenado? Ele é basicamente o quê? É um código bem simples, gente, são pouquinhas linhas. Ele vai ter o quê? Um laço, né? Ele vai ter a essência dele é um laço que vai percorrer o vetor. E sabendo que, essencialmente, ele é um laço que vai percorrer o vetor da esquerda para a direita, né? Do i igual a 0 para frente, qual que vai ser a eficiência dele? Se o vetor tiver n elementos. O de n, tá? Então é disso que eu estou falando, tá? Vejam, a gente não escreveu o pseudocódigo, mas a gente consegue imaginar qual é o algoritmo e qual a eficiência dele. A gente consegue até analisar ele. Claro que se a coisa é mais complexa, a gente não deve fazer isso, porque corre risco de se equivocar. Mas para coisas mais simples a gente vai fazendo. Então, aqui, percurso ordenado, a gente já sabe que ele vai ser O de n na implementação do vetor ordenado, né? Lembrando, tipo abstrato de dados. Isso aqui pode variar de acordo com como eu implemento. Nessa implementação, essa eficiência. Tá? Percurso ordenado foi o bônus, foi para começar, né? Tá bom, os caras já estão ordenados no vetor, então tudo que eu tenho que fazer para devolver eles ordenados é passar por eles imprimindo todos eles. Bem tranquilo. Vamos ver um pouco mais interessante aqui, que é a busca.